Vocês não são mais crentes não, pessoal. Bom, pessoal, graça e paz a todos. Quem fala é o pastor Rafael Rocha. Sou pastor da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, na cidade de Bragança, no estado do Pará. Quero trazer hoje esse vídeo, nessa live, um momento de reflexão acerca do que de fato nós precisamos refletir nessa atual conjuntura em que nos encontramos. E eu estou aqui como pastor, não estou como político, não estou como cabo eleitoral, estou como pastor, como quem tem da autoridade oriundo das Sagradas Escrituras. Então eu vou estar lendo aqui um texto de Romanos capítulo 13, que diz assim: toda autoridade, ou todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste às ordenanças de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, bom, pessoal, aqui a Bíblia diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, inclusive a autoridade que talvez você não queira reconhecer. Hoje a gente vive um momento onde a igreja como um todo está dividida, está fragmentada. E existe nesse momento um processo de oração contrária no corpo de Cristo, porque muitos estão orando a favor de um candidato político contra outro, sendo que outra parte da igreja está orando a favor de um outro candidato político contra outro, e há uma divergência no mundo espiritual que não converge para a unidade do Evangelho. Então, a partir desse momento, eu quero dizer que nós precisamos tomar uma posição como cristãos, como servos de Deus, como quem sendo representantes de Cristo na terra, trazendo de fato uma proposta espiritual e pura. Talvez alguém que me assista possa me considerar até inocente pelo fato de eu estar trazendo essa proposta, mas obviamente não sou inocente. Há muito tempo os meus olhos se abriram para ver como que de fato os sistemas estão todos corrompidos, sistemas econômicos, políticos, sistemas religiosos, sistemas sociais. E a igreja ainda continua sendo, ou se não era, porque perdeu através de uma tentativa de uma união de igreja e Estado, perdeu essa relação. A igreja deveria ser separada dessa questão. Uma coisa interessante é que 1 Pedro também descreve a partir do capítulo 2, a partir do verso de número 3, diz assim: sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Aí o verso 18 diz: servos, sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, ao soberano governante, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, ao déspota perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Porque que glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isso é grato a Deus. O que 1 Pedro está dizendo é que nós devemos nos submeter à autoridade de Deus, não somente diante das autoridades que a gente acha defender os nossos interesses religiosos, mas diante das autoridades que inclusive não defendem os nossos interesses. Quer um exemplo disso? Jesus, lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 19, do versículo de número 20, se não me falha a memória, se submeteu à autoridade do quinto procurador do Império Romano. Então nós estamos aqui também para admitir que nós somos cristãos e não estamos aqui para optar a favor de A em detrimento a B. Nós estamos aqui para defender o Evangelho. Aqui em João 19:11 diz assim:
Olha o que diz o verso 10, Pilatos pergunta, respondeu Pilatos e advertiu, não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos estava reivindicando autoridade política, porque ele era o quinto procurador do Império Romano e estava governando as regiões da Judéia ali. E respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado, mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus se submeteu a uma autoridade secular, Jesus se submeteu a uma autoridade humana, Jesus se submeteu a uma autoridade pagã que não comungava dos princípios da fé judaica, que era o contexto religioso, histórico e cultural do qual Jesus se encontrava. Por que a gente tem dificuldade de entender que todos os homens de Deus prosperaram sobre governos de homens ímpios, de homens que tinham uma religiosidade pagã, de homens que de fato estavam desprovidos de uma relação com Deus, de homens que não defendiam os interesses da fé comum, daqueles que eram eleitos por Deus para fazer o diferencial na sua geração. Quer um exemplo disso? José, filho de Jacó no Egito. Ele de fato, ele prosperou sobre o governo de Faraó. Se tornou segundo no governo de Faraó. O fato de Faraó ser pagão, ser um ímpio, ser alguém que de fato não defendia os interesses daquela dinastia patriarcal do qual José havia surgido, não impediu que Deus intervisse no processo para fazer com que aquele homem fosse abençoado debaixo da autoridade de Faraó. Então hoje muitos infelizmente estão vivendo uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade, infelizmente estão vivendo numa situação pueril de cristianismo. Quer outro exemplo disso? O próprio Daniel. Daniel prosperou como homem de Deus diante de 3 governos pagãos, diante de Nabucodonosor, diante de Dário e diante, na verdade, de Ciro. Foram 3 governantes pagãos, politeístas, idólatras, pessoas que não comungavam da fé de Daniel e que Daniel os influenciou aquela estrutura política de sua época. Ou seja, Deus prosperou Daniel e prosperou debaixo de uma governança ímpia. Por que todo mundo está surtando agora porque o Lula assumiu o poder? Por que todo mundo está surtando agora e os evangélicos brasileiros estão preocupados? E aí, pessoal, por quê? Por exemplo, eu votei no Bolsonaro. Mas o fato de eu votar no Bolsonaro, eu não fiz do Bolsonaro o meu Messias, apesar dele ser o Jair Messias Bolsonaro, mas ele não é o meu Messias. O meu Messias é Cristo Jesus, nosso Senhor, o Nazareno. E para mim, tanto faz quem vai estar no poder, se é Bolsonaro, se é Lula ou não, o importa é quem vai estar me dando cobertura, quem vai estar estendendo a sua mão poderosa para me abençoar em momentos cruciais, de profunda incongruência e contradição, como nós estamos nos encontrando agora. Então, pessoal, eu estou conclamando como pastor, como líder de uma comunidade de fé, que nós venhamos tomar uma postura espiritual, agressiva do ponto de vista espiritual, ativa do ponto de vista, a gente tem que sair dessa inanição e, de fato, defender o evangelho. Parece que a gente fica assim um pouco abalado. É engraçado que a igreja do primeiro século da era cristã, ela existiu no período de Calígula, no período de Nero, foi onde Paulo e Pedro foram decapitados por volta do ano 68 depois de Cristo. O apóstolo João estava sob o período de Dominiciano ou Domitianos, em latim, que era o nome dele. Na verdade, e muitos outros cristãos aí do final do terceiro século, por volta do ano 278, do ano 285, estiveram sob o governo de Diocleciano. E todos os cristãos se tornaram mais íntimos de Cristo, os mais espirituais, sobreviveram aos martírios, a igreja não foi destruída e Deus continuou sendo realidade no meio do seu povo. Eu estou vendo pessoas nutrindo uma fé em cima de um homem. A fé de vocês está deficiente. Vocês estão surtados pelo poder. Vocês estão surtados por causa de uma aliança de uma igreja-estado que faliu quando o candidato Bolsonaro, que eu volto a afirmar, eu votei nele, mas perdeu. A nossa fé está alicerçada em Deus, em Cristo Jesus ou em homens. Então, pessoal, a gente vê hoje pessoas no grupo de WhatsApp, pessoas aí no Facebook se degladiando. Meus irmãos,
Vamos voltar à Escritura, vamos voltar ao Evangelho. Você sabia que lá o texto, por 3 vezes, o profeta Jeremias chamou um déspota, um líder político, militar, filho de Napopolazar, Nabucodonosor, chamou de meu servo. Por 3 vezes Jeremias, na verdade, diz que Deus o chama de meu servo. Deus o levantou para um determinado fim, para um determinado propósito, para um plano deliberado de Deus. Jeremias 25:9, Deus, através de Jeremias, chama de Nabucodonosor de meu servo. Em Jeremias 27:6, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Em Jeremias 43:10, na verdade, Deus chama Nabucodonosor meu servo. E quando ele passou do limite, pelo qual Deus o levantou para exercer sobre o povo de Israel, Deus botou ele para comer capim. Então, pessoal, eu não sei que surto é esse. Eu vim me pronunciar, eu mantenho a minha postura como pastor, como líder de uma comunidade de fé, como pai de família, como teólogo. Estamos aqui para nos colocar novamente debaixo da autoridade de Cristo. Nada pode parar a igreja. Talvez seja nesse momento crucial que a igreja deva desfrutar de um momento mais intenso no devocional, de oração, de jejum, de leitura profunda da palavra. A igreja evangélica brasileira se tornou uma igreja analfabeta do ponto de vista bíblico. Ficou uma igrejinha doutrinada por louvores e hinos de corinhos de fogo e de reteté. Ficou uma igreja falida do ponto de vista das escrituras. E é por isso que eles estão frustrados. Porque deixaram de consultar a Deus. Deixaram de consultar a sua palavra, como diz o livro do profeta Isaías e o profeta Jeremias. Desceram e foram consultar o Egito. Tem que voltar a consultar a Deus. E os pastores têm que se levantar como expoentes e paladinos do Evangelho. Como alguém que de fato tem autoridade de Deus para dizer: eu não faço parte disso. Eu exerci o meu direito de cidadania, mas o fato de exercer o direito de cidadania no candidato que perdeu não vai me fazer perder a fé em Cristo e acreditar que Deus é poderoso para me abençoar no momento onde todos estão dizendo que uma eventual crise pode surgir em nosso país. Então chegou o momento da gente poder deixar de ser meninos e se tornar homens e mulheres maduros na fé, pessoas dispostas a prosseguir, a avançar e a conquistar. Então, pessoal, eu estou fazendo aqui essa live ao vivo, no breve comentário, porque você precisa se posicionar. Se for para enfrentar o que tiver que enfrentar, que a gente vá para cima. Que a gente vá para cima, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, ensinando a palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou pastoreando. Eu estou dando aulas de ensino online, ao vivo, no Instituto Bíblico IBGE. Estou trabalhando, não deixei de trabalhar, não deixei de ser marido, não deixei de ser pai, não deixei de ser um líder provedor da minha casa, não deixei de pastorear o rebanho de Deus, não deixei de transmitir o ensino àqueles que querem aprender. Eu estou produzindo. Eu não vou parar. Não tem negócio de parar. Bora parar, porque não, bora prosseguir. Bora prosseguir. E a justiça quem fará o Senhor, como disse a Epístola aos Hebreus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Se a igreja está se sentindo injustiçada, entregue essa injustiça para Deus, que julga retamente. Mas aí eu entendo. Muitos pegam aquela frase de Charles Spurgeon e dizem assim mesmo: olha, dizem que política e religião não se discute. É por isso que, do ponto de vista político, muitos corruptos assumem o poder. E é por isso que, do ponto de vista religioso, muitos falsos profetas acabam enganando a igreja de Deus. Bom, então, nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui propondo para que você venha sair de cima do muro e venha se posicionar como servo de Deus. E venha crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e do que você imagina. Então, pessoal, estou aqui nesse breve comentário dessa live, conclamando você a tomar sua posição de volta, né? Porque todos os homens de Deus que eu vi que de fato triunfaram em momentos cruciais. Quer um exemplo disso? O rei Davi. Uma unção é capaz de fazer você crescer sob um governo caído. Quer um exemplo disso? Saul, depois de caído, não impediu na sua liderança que Davi, com a unção que recebeu de Deus, crescesse debaixo do seu governo caído, debaixo de uma unção comprometida, debaixo de um entendimento comprometido, debaixo praticamente de um homem que já estava ali pronto a perder o trono a qualquer momento. Deus abençoou Davi debaixo do governo falido, diminuto,
controverso, complicado de Saul. Então vou voltar a falar, pessoal. Eu vou só recapitular à luz das Escrituras. José foi abençoado debaixo da autoridade de Faraó. Davi foi abençoado debaixo de uma liderança falida de Saul. Na verdade, Daniel foi abençoado por Deus debaixo da liderança de Nabucodonosor, de Dário e de Ciro. E aí, pessoal? Quem foi que disse que essas lideranças políticas da nação, eles estão todos sob domínio e sob controle de Deus? Por exemplo, Senaqueribe. Senaqueribe se levantou como uma autoridade mundial naqueles dias, no tempo em que Israel estava desfrutando ali de um certo avivamento. E quando Israel saiu da linha, Deus levanta Senaqueribe e a Síria como a vara do furor de Deus. Quando passou do limite, Deus tratou. Vocês não são mais crentes não, pessoal. Vocês deixaram de acreditar que Deus é o Senhor? Vocês deixaram de acreditar que o Senhor é aquele que rege as nações? Vocês deixaram de acreditar que Deus ele é todo poderoso? Que ele está acima de tudo e de todos e que esses homens são pó e cinza diante daquele que está sentado no trono? Então eu vejo hoje assim as pessoas com uma fé meio fragilizada, uma fé assim um pouquinho comprometida por causa de suas frustrações políticas. Eu não faço parte disso. Eu não faço parte disso aí. Eu dei o meu posicionamento, saí de cima do muro, lavei a minha consciência. Eu votei em quem deveria, o meu candidato perdeu, mas eu fiz a minha parte e não fiquei frustradinho. Eu não tenho nenhum tipo... por isso que muita gente, às vezes, ela tem uma certa resistência aos meus ensinos, às minhas mensagens, às minhas atitudes pastorais, à minha forma, porque eles me acham muito agressivo. Eles me acham muito antipoliticamente correto. Eles me acham muito assim, complicado, antissistema. E eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu não faço parte dessa coisa toda. Então, pessoal, vamos voltar a ler a Escritura, estudar a palavra de Deus, vamos voltar a viver com Deus, orando, buscando ao Senhor, evangelizando, fazendo o que deve ser feito, trabalhando e produzindo, e Deus vai nos honrar, Deus vai nos honrar. Então eu estou chamando todos a voltarem a viver suas vidas diante de Deus, voltar as suas vidas diante de Deus. Por exemplo, na minha igreja, que eu sou pastor, teve gente que votou no Bolsonaro, teve gente que votou no Lula. Mas veja que se você, porque você não conhece o trabalho da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, você vai ver que apesar essas divergências políticas dentro do corpo de Cristo, mas ficou muito na surdina entre eles e eu não permiti com que isso envolvesse o corpo de Cristo. Não permitisse. O púlpito da Igreja do Evangelho Graça e Verdade nunca subiu um vereador. No púlpito da Igreja do Evangelho Graça e Verdade eu nunca fiz nenhum tipo de orientação como cabo eleitoral para candidato nenhum da região Bragantina, que a igreja faz parte. Eu deixo a todo mundo no seu pleno direito de exercer sua cidadania. Então, pessoal, em nome do Senhor Jesus, o que eu faço é dar orientações. Vote alguém que defenda os interesses, vote alguém que de fato esteja ali, mas cada um acaba não atendendo a orientação pastoral e faz o que quer. E cada um responderá por si mesmo diante de Deus. E eu estou com a consciência tranquila que fiz a minha parte de ser um orientador pastoral para todo o rebanho do Deus vivo. Então, pessoal, vamos voltar a sermos servos de Deus. Esse vídeo vai ficar gravado, tem muita gente que vai discordar de mim. Ah, o pastor Rafael era bolsonarista e tal, e o Bolsonaro perdeu e agora ele está... Não, eu vou ficar com Cristo. Eu vou ficar com Cristo. Não importa quem esteja num poder relativo, momentâneo e temporal da minha nação. Cristo está no trono eterno. Cristo é Senhor eterno. Ele é Senhor dos céus e da terra. E esses homens na mão do Senhor não são nada. A Bíblia diz lá em Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia Menor, que os 7 líderes das 7 igrejas, os 7 anjos das 7 igrejas estavam na mão do Senhor. Então, meu irmão, eu acho que a gente esqueceu que Cristo é aquele que domina. Você está com medo de quê? De sofrer perseguição? Você está com medo de crer? De sofrer um martírio? Você está com medo de quê? Da sua igreja ser fechada? Você está com medo de quê? De faltar alguma coisa que deveria no seu lar? Quer dizer que a sua fé está pautada numa chave de uma Hilux? Está pautada numa chave de uma SW4? Está pautada no evangelho triunfalista da prosperidade? Está pautado somente em desfrutar? Quer dizer que você não aguenta mais sofrer.
Você não aguenta mais passar pelo que Jó passou, pelo que Cristo passou, pelos que os apóstolos passaram, pelo que a igreja primitiva passou. Quer dizer que esse evangelho virou discurso. Virou discurso. Tô com medo. Tô com medo. Ai, meu Deus. Se fecharem o tempo da igreja do Evangelho Graça e Verdade, eu vou pregar nos lares. E para me deixar de pregar o evangelho, vão ter que ou me prender ou me matar. Você sabe, a gente tem que aprender a ser macho antes de ser homem de Deus. Tem que aprender a ser fêmea antes de ser uma mulher de Deus. Está com medo do quê, pessoal? Olha, eu trabalhei a minha vida toda em campos da igreja de onde eu vim, trabalhando com gente de alta periculosidade. Eu nunca tive medo de nada. Eu fiquei 3 anos trabalhando como pastor em Belém do Pará, e eu cheguei a batizar em pessoas com bala alojada na perna. Entrava traficante com 38 na cintura dentro da sede da igreja que eu pastoreava em Belém. Eu nunca tive medo com ninguém com pistola na cintura e nem com arma na cintura. Eu preguei o evangelho e os traficantes e perigosos me respeitavam como autoridade de Deus, porque eu nunca me deixei acovardar. Hoje eu estou em Bragança. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. E eu quero que você tome seu posicionamento como servo do Senhor. Tome seu posicionamento. Seja servo, seja cristão, vá para cima, trabalhe, produze, não fique indiferente diante de toda a responsabilidade que Deus colocou sobre suas mãos por causa de candidato A, B e C, porque quem ganhou, quem perdeu. Segue o barco e Deus estará com você. Deus estará com você. Tem coisas que eu me torno repetitivo a título de didática para ver se memoriza. Eu vou memorizar, porque está chegando gente aí na live. Deus abençoou José sob o governo de Faraó. Deus abençoou Davi sob o governo falido de Saul. Deus abençoou Daniel sob 3 governos pagãos de 3 líderes políticos que não comungavam dos princípios de Daniel: Nabucodonosor, Dário e Ciro. Eu poderia citar, Jesus se submeteu. Olha quem estava sob a autoridade política no período de Cristo: César. Olha quem estava no governo no período de Cristo, no período da Palestina: Herodes. Olha quem estava sobre o 5º procurador do Império Romano do ponto de vista político, era um governador da Judéia: Pôncio Pilatos. Nenhum deles impediram Cristo de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de ressuscitar mortos, de dar vista aos cegos, de trazer liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nenhum deles impediu Cristo de fazer o que tinha que ser feito. E Cristo cresceu, cresceu e cresceu de forma tão poderosa que eles não impediram nem na morte de Cristo de ressuscitar e se assentar ao trono da glória do Pai. Então que fé é essa? Essa fé desnutrida que nós temos, essa fé diminuta, essa inanição espiritual, pessoal. Sabe? Ai, o Lula está no poder, agora o comunismo vai invadir o país, o mundo vai se acabar, vão fechar as igrejas e tal. Ah, tu tá nessa? É? Vocês estão nessa? É? Essa que é a fé de vocês? Rapaz, para mim, só vai ser validado a fé quando ela for bruta. A fé tem que ser bruta, sem frescura. Tem que ser uma fé bruta. O servo do Senhor, ele não pode ser frágilzinho, que não aguenta nada. Tem gente que você sabia, que eu vou falar aqui, tem gente que vai me odiar, mas eu não estou nem aí. Você sabia que tem gente que se não tiver farinha de Bragança na mesa da casa dele, ele não come. Olha, hoje eu não quero almoçar porque eu não como só arroz. Tem que ter a farinha de Bragança. Imagina se tu passasse por um processo onde você tivesse que comer só um ovinho, ou nem um ovo tivesse para comer, mas se mantesse fiel aos princípios do Evangelho. Você sabia que a palavra grega tlipsis megalê, que aparece lá em Mateus 24, 21, porque haverá uma tão grande tribulação, tribulação essa que nunca houve desde o começo do mundo, nem haverá depois. Você sabia que essa palavra tlipsis megalê, né, que aparece no texto grego, as 3 ocorrências que ela aparece, elas estão associadas com fome, com martírio, estão associadas com uma punição de Deus contra aqueles que se prostituíram, como está escrito na igreja lá de Tiatira. A igreja se prostituiu, Cristo disse que farei que venha uma grande tribulação sobre aqueles que se prostituíram com os ensinamentos de Jezabel. Lá em Atos dos Apóstolos 7:11, se não me falha a memória, diz que no período de José teve uma grande tribulação e que estava associado à fome, à miséria, à carestia. Quer dizer que você é crente se você só tiver, não, pastor, olha, eu tenho que ter uma casa de 3 andares, com piscina no quintal, com carro 0 no plástico, aí eu sou cristão. Mas se o governo me tirar o que eu tenho, se as coisas começarem a não dar certo para mim e tal, e a minha fé abalada, e aí, o que é que tu vai fazer?
Tomar cachaça não vai resolver nada, pessoal. Voltar para as drogas, para a bebida, para a prostituição, como muitos cristãos não têm nem se desviado, têm apostatado da fé. Então, pessoal, se posicione. Se posicione. Se posicione. Porque eu não fui chamado por Deus para agradar ninguém. A minha igreja se acostumou comigo. Eu sou pastor dela. Há 5 anos, eu vou fazer 6 anos. A igreja se acostumou com o meu perfil. Porque eu tenho uma unção específica para um rebanho específico que entendeu a visão que eu tenho para propor através das Escrituras. Então, eu quero propor isso para você. Quero que você pense. Bora voltar? Porque, como dizia um ditado do nosso Bragantino, nem de macho eu gosto. E eu não vou ficar dependendo de homens, não, para Deus me abençoar, para Deus me prosperar, para Deus mudar minha história, para Deus abençoar meu ministério, seja do pastoral, seja do ensino, seja a minha família. Eu não vou depender de governo nenhum. Conclamo você a participar da guerra do Evangelho. Venha para a batalha, tome a sua posição de servo e Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração agora. É uma oração de autoridade diante de Deus. Que Deus vai abençoar a sua vida, mesmo que o Lula esteja no poder. Deus vai te abençoar. Você vai prosperar, você vai crescer. E outra, o Lula na mão de Deus é nada. É nada. Deus chupar o fôlego de vida, ele vai embora. Não estou ameaçando ninguém, estou dizendo que Deus pode fazer, porque todos nós somos pó e cinza na mão de um Deus Todo-Poderoso. Então, vamos tomar o nosso posicionamento em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão fazendo parte dessa live ao vivo e por outros que de fato vão assistir essa live, porque eu vou deixar ela gravada, Senhor. Deus, abençoa os teus filhos. Dê a eles fé, dê a eles autoridade espiritual, dê a eles graça, dê a eles comunhão do teu Espírito, que todos possam ser abençoados e que o sobrenatural aconteça na vida de cada um, Senhor. É que eu decreto em nome do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar a sua vida. Saia dessa live abençoado e que a partir de hoje você possa desfrutar do sobrenatural diante de Deus. Meus irmãos, graça e paz a todos, um bom Shabbat Shalom, um bom sábado, um bom final de semana. E que Deus possa guardar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Graça e paz.